pessoal, hoje é 11 de setembro de 2020, que ano, né, que a gente tem passado. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, né, da tragédia que a gente vai lembrar, né, todos os anos, principalmente quem vive nos Estados Unidos, que foi uma tragédia mundial. Mas aqui continua muito viva essa memória, que foi o atentado às Torres Gêmeas. E muito interessante, né, quando a gente para pensar, e é isso que eu quero fazer uma reflexão, né, pra gente, nas nossas vidas hoje, é que as Torres Gêmeas, uma curiosidade, elas eram um ponto de norteio para os moradores de Nova York até os turistas, porque pela altura delas, em qualquer ponto da ilha, você olhava para elas, você conseguia enxergá-las, né? E você olhava para elas e você conseguia discernir se você estava mais a sul, mais a norte. Então, assim, se você saía de um metrô, né? Se subia numa rua que você não tinha muita noção em que direção você estava, quando você avistava as torres, você sabia que se você fosse em direção a elas, você estava indo em direção sul. Se você fosse o oposto a elas, você iria subir, né? Em direção norte à ilha. E isso, por muitos anos, né, era conhecido em Nova York e as pessoas que moravam em Manhattan. Quando as Torres Gêmeas, infelizmente, né, aconteceu essa tragédia, as pessoas, né, que costumavam a tê-las como um guia, né, um agente direcionador, uma bússola, perdeu. Ficou sem direção, né? Ficou sem, claro que o tamanho da tragédia não se limita a isso, mas deixou sim de ser um ponto de guia, de rota, vamos dizer assim. E a reflexão que eu quero fazer hoje, né, para todo mundo que está me ouvindo aqui, é aonde você tem colocado os seus sonhos, aonde você tem colocado os seus planos. Quem é o guia da sua direção? Quem é que norteia a sua vida? Você vive como camarão, que a onda passa, camarão que dorme, a onda leva. Você vive como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Como é que você vive a sua vida? Onde, né? Quando você sobe na sua vida, vamos dizer assim, no metrô da vida, que a gente olha para um lado e para o outro, que não vê a direção, para onde que você olha para saber o seu ponto de partida ou o seu ponto de chegada? Quem é que está guiando os teus caminhos? Deus enviou o seu único Filho para aquele que nele crê, que crê em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa frase, ela é muito poderosa. Ela tem para mim tem três significados muito importantes. Deus enviou, Ele enviou Jesus. Ele queria estar no meio de nós. Ele queria fazer relacionamento com a gente. Ele enviou o seu Filho para aquele que nele crê. Então, existe uma condicional. Precisa crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu comecei perguntando sobre o que tem guiado a sua vida na Terra. E depois, aqui falando, a gente vai para um outro lado, que é sobre a vida eterna. Gente, a mensagem que eu quero deixar hoje para você é que Deus quer se relacionar com você hoje, na sua vida terrena, para que você seja herdeiro de uma vida eterna. Jesus, quando ele estava aqui, ele já sabia que ele iria morrer, porque ele veio como Deus e homem para se relacionar conosco, para reconciliar, para restaurar um relacionamento entre nós e Deus. E esse relacionamento já foi restaurado na vinda dele. Quando ele vem, ele morre, né, pelos nossos pecados
e hoje não há mais condenação sobre a nossa vida para aqueles que nele crê, é muito gostoso ter essa certeza de que, independente das circunstâncias, independente do momento de vida que eu estou passando, independente do meu trabalho, dos meus filhos, do meu marido, da minha saúde, independente de tudo que vem acontecendo, das minhas frustrações, eu sei ao Deus que eu tenho crido. Eu tenho uma promessa que aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Jesus, quando estava aqui, ele deixou uma mensagem para os discípulos e para todos nós hoje. Ele fala assim: eu vou. Em João, acho que é 14, 25, 28, se eu não me engano. Mas eu vou colocar aqui. Ele fala o seguinte, ele fala: eu vou. Mas não como todo mundo que se vai, que morre, que deixa saudade, que deixa vazio. Não, eu vou, mas eu deixo com vocês o meu Espírito Santo. Ele pede ao Pai para que Deus nos envie o Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito, ele sabia que sem o norte a gente não consegue. Ele sabe que sem um caminho, sem um direcionador, sem um guia, a gente não consegue prosseguir numa vida de paz. A paz que excede todo o entendimento. Não é uma vida sem luto, uma vida sem angústia, uma vida sem drama. Não é uma vida sem preocupação. Porque todo mundo, crente ou não crente, terá essa vida. O sol nasce para os que creem e para os que não creem. O sucesso vem para os que creem e para os que não creem. Mas o que eu estou falando aqui é viver uma vida independente se o sol nasceu, se eu tive sucesso, se eu estou bem ou se eu estou mal. Então, quando ele fala que ele nos deixa o Espírito Santo de Deus, ele nos coloca, né? Ele nos dá de presente um guia, um amigo, uma sirene, uma luzinha, o red flag, para nos ensinar e nos relembrar daquilo que ele veio fazer, daquilo que ele veio ensinar, que é sobre amor, é sobre respeito ao próximo, é sobre abrir concessões com o erro dos outros, é sobre não atirar a primeira pedra, é sobre perdoar 1.000.000 de vezes mais, é sobre fazer o que é certo e não o que tem vontade, é sobre que o nosso coração é terrivelmente enganoso e corrupto, é sobre, apesar de ser Deus, obedecer ao Pai. Esses ensinamentos, esse Espírito Santo que ele nos deixa para aqueles que nele crê, o tempo todo vem nos lembrando, nos ensinando. Não é sobre proibições, não é sobre o que não pode ser feito, não é sobre o pecado, a morte, o inferno, não é sobre arder no mármore no inferno eternamente. Não. É sobre saber que não é perfeito, saber que precisa da misericórdia do Senhor, mas saber que precisa lutar contra os defeitos, contra os pecados, contra aquilo que nos faz mal, tendo como guia um Espírito Santo que conhece a Deus intimamente, que faz parte de Deus como trindade, é um como três, né? O mistério da Trindade, é ter o melhor amigo de Deus vivendo dentro de você. Gente, se vocês querem saber mais como construir uma vida sobre a rocha, se vocês querem saber mais sobre o Espírito Santo de Deus e como estar conectado com Ele, como viver com um relacionamento diário, como um pai e um filho, como um esposo e um marido, como um noivo e a noiva. Porque não tem como confiar em alguém, não tem como entregar a vida a alguém se a gente não conhece esse alguém.
E não precisa que os outros falem sobre esse alguém. Você mesmo pode buscar direto na fonte, através de leituras, através de outras pessoas ensinando o caminho para você, através da oração. Então, como eu estava falando aqui, não é sobre ser perfeito, porque só existe um que é perfeito, mas é sobre imitar o mestre. Gente, eu não sei vocês, mas a minha resposta é: eu não dou conta de viver longe de Jesus. Eu não sei o que seria da minha quarentena longe de Jesus. Eu não sei o que seria da minha vida como mãe, esposa. Eu não sei o que seria da minha vida como ser humano longe de Cristo. Então eu quero convidar você a conhecer esse Jesus mais de perto. Eu quero convidar você a fazer parte dessa série que eu vou começar hoje sobre como construir uma vida sobre a rocha. Como entender os planos de Deus para nós. Como entender o que tem realmente no coração de Deus. E como me transformar, né, nesta filha que Ele deseja que eu seja. Tá bom? Então, quem quiser vir comigo, todas as sextas-feiras, eu vou tentar postar um trechinho, né, de uma reflexão para que a gente exercite, né, a meditação na palavra e que a gente exercite no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos tornarmos parecidos com Cristo e entregarmos a nossa vida a Ele e entendermos que só há um caminho, uma verdade, uma vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, que é Jesus Cristo. Gente, eu sei ao Deus que eu tenho servido e eu quero apresentar eles a vocês, porque Ele está disponível para todas as pessoas, independente de classe, de cor, de credo, de qualquer coisa. Ele quer se relacionar com você. Deus não habita somente no sobrenatural. Ele habita nas relações humanas. Ele habita no amor ao próximo. Ele habita no eu te darei, eu te perdoarei. Eu vou matar a minha vontade para fazer a tua. Deus habita nessas coisas também. Então, vamos buscar uma vida, uma mente saudável, uma espiritualidade alimentada. Vamos buscar um caminho de paz, não de vida perfeita, mas de paz que excede todo o entendimento. Vamos buscar, à luz da palavra de Deus, como a gente pode viver e como a gente pode fazer a nossa vida melhor e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que também é o mais importante. Tá bom, gente? Então, ó, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para alguém, avisa suas amigas. Gente, olha, toda sexta-feira vai ter devocional semanal com Dani. Ela vai falar um pouquinho como construir a vida sobre a rocha e vai ser muito bacana. Pedidos de oração, o que vocês quiserem, sugestões, é só escrever aqui ou manda pra mim no meu inbox, @danribeiro lá no Instagram. E é isso, gente. Que Deus abençoe o dia de vocês e que possamos orar, né? E hoje estarmos conectados em oração para aqueles que perderam as vidas e continuam perdendo as vidas através de guerras, terrorismo, e que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima.